Boa tarde, sejam todos bem-vindos a essa live. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Uma boa tarde. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a esta live. Uma boa tarde a todos que estão chegando, a todos que estão na For You. Espero que todos estejam bem. Hoje, o tema da live é dedicado ao transtorno do espectro do autismo, o TEA, né? Dedicado a todas, né? A todas essas pessoas, a comunidade. É dedicado a todos, a todos mesmo. Hoje, né, nós vamos abordar este tema que ele é fundamental, né, para as famílias, para a escola e também para a comunidade de fé. É muito importante as pessoas terem informações claras e objetivas sobre o transtorno do espectro autismo, o TEA. É muito importante porque às vezes sempre uma pessoa, né, pega uma informaçãozinha ali, que, né, de boca, pega outra informação e não tem coisa melhor do que a pessoa, né, ouvir de outra pessoa sobre o assunto, sobre o espectro autismo, que é uma coisa séria, não é brincadeira, né? Quem é mãe sabe muito bem disso. E nós vamos conversar sobre os desafios e também sobre as conquistas diárias de uma mãe, né, que tem um filho com esse transtorno. E nós também vamos falar sobre práticas pedagógicas e vamos falar sobre um ambiente acolhedor, né, que a igreja ela tem que ser um ambiente acolhedor para quem tem o TEA. Aí só um momento, né, que eu vou chamar a pessoa. Vou convidar. Só um momento. Só mais um momento. Só um momento, por favor. Só um momento que eu enviei o convite. Então, nós vamos falar sobre o TEA, né? Sobre crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos que têm esse, esse transtorno do espectro autista. Só mais um momento que eu tô falando com ela, acho que ela não tá conseguindo, só mais um momento.
Só mais um momento. Eu estou convidando a Ana para ela conversar sobre esse tema conosco, sobre o transtorno do espectro autista. Oi, Ana, boa tarde, seja bem-vinda. Tá me Olá, ouvindo? tá... tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ana, boa tarde, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Primeiramente, Ana, eu já dei, né, aqui um pouquinho de uma abordagem para as pessoas, né, sobre o TEA. E eu queria que você iniciasse, né, a nossa live, você falando como foi receber o diagnóstico. Então, pra mim, não, eu falo que eu fui diferente de muitas pessoas que eu já vi, porque primeiro que eu sempre fui muito curiosa das coisas de psicologia e eu eu sempre pesquisava e sempre já conhecia, eu pesquisava muito sobre essas coisas, né? Tipo de transtorno. E aí eu já sabia, tipo, algumas características de conhecimento. Mas quando eu cheguei porque antes de eu ter a Esther, eu perdi 3 bebês pra ter a Esther. Então a Esther era muito esperada, muito desejada. E aí, quando chegou com uns 6 meses dela, eu dei um estalo, porque assim, eu tenho o meu marido que tem. A gente fala, ele fala para assim que é a possibilidade, porque na época, quando ele foi, não existia laudo, né? Era um possível diagnóstico de um TDAH, mas eu via as características muito semelhantes. E aí eu olhava e falava assim: tem alguma coisa, ninguém tá percebendo. E aí eu batia muito na tecla com a pediatra. Eu falava, doutora, tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí? E ela falava assim, não, isso é coisa da sua cabeça, não tem nada a ver. E eu batendo muito na tecla com ela, toda consulta, com até um ano, né? Uma vez por mês. E toda consulta com ela eu falava, doutora, tem alguma coisa? E ela falava, Ana, não tem. Tem alguma coisa. Ela chegou até a encarar como se eu estivesse querendo super proteger a Esther. E aí eu falava assim, doutora, não é, não é. E aí ela batendo nessa tecla. Até que um dia eu cheguei pra ela na sala e falei, doutora, eu chegava a cada consulta e falava, doutora, é normal isso, pra ver se ela me escutava. E aí teve um dia que eu falei pra ela, falei assim, doutora, é normal a criança tá falando a maioria das coisas em inglês? Aí ela parou e ela falou, não. Aí eu falei assim, então, a Esther tá falando a maioria das coisas em inglês? Aí ela falou assim, precisamos encaminhar isso pra fono e para um psicólogo. Cheguei na psicóloga, a psicóloga também encarou como se eu estivesse super protegendo a Esther, que não tinha nada a ver, toda aquela história toda. A gente pagou, aí eu bati muito na tecla com o meu marido, e aí a gente foi para tentar fazer um laudo particular, foi para avaliação particular, e a doutora olhou e falou assim, não, realmente tem alguma coisa. E aí ela falou assim, só que não queria fechar o laudo naquele momento. E aí, quando a professora da Esther virou para mim, que a professora Fabi, que depois eu te aconselho também, eu falo bastante com ela, que ela é muito top. Ela falou para mim, ela falou assim, não, Ana, tem sim alguma coisa assim, não posso te afirmar, porque nem a escola também pode estar falando muito disso. E aí a gente foi aí eu falei assim, não, tem alguma coisa e eu vou atrás. Aí quando a gente chegou com esse possível laudo do que foi do particular, a, a psicopedagoga pegou olho pra minha cara que ela tava ainda se formando em neuropsicologia, né? E aí ela falou pra mim assim, ela falou, Ana, eu não vou tentar me atrever a falar alguma coisa, porque tem alguma coisa sim, mas eu não posso te afirmar. Eu queria que você levasse o que eu escrevi aqui nesse laudo para um neuro. Aí o neuro realmente falou assim, ó, vamos esperar para mais um pouco, tal, a idade não batia.
Aí quando a gente partiu pro convênio, que eu falei assim, não, agora eu vou atrás, custe o que custar. Aí meu marido pegou, olhou pra minha cara e falou assim, ó, você vai pegar... Só um minutinho. Olha, eu peguei e falei assim, eu pensei que você ia chorar, pensei que você ia ficar triste. Aí eu peguei e falei assim, por que eu iria ficar triste? Sendo que... Aí ele falou assim, não, porque a Esther foi muito esperada por você sofreu muito durante toda a gravidez, então eu pensei que você ia ser um baque pra você, eu tava me preparando pra te consolar, porque os pais hoje em dia pensa muito, tipo, idealiza durante a gestação o que o filho vai ser ou deixar de ser, só que ninguém tá preparado pra receber uma notícia de um transtorno. E aí, só que a minha única expectativa na questão da Esther é que ela viesse saudável. Só. Porque eu já tinha perdido 3 bebês. Então, o fato de conseguir gerar, eu já tava assim, Deus já cumpriu o que ele tinha prometido pra mim. Então, quando meu marido falou assim, ó, eu tava me preparando pra te consolar, aí eu peguei e falei pra ele, eu falei assim, aí eu comecei a chorar na hora, aí ele falou assim, por que desse choro? Eu falei, o choro não é de um luto. O choro que eu estou chorando agora é de que porque eu estou disposta a tudo. Agora eu só quero arregaçar as mangas e falar por onde eu começo para poder ajudar ela. Falei assim, porque eu sei que quanto mais cedo eu tentar ajudar ela agora, ela vai ser um adulto diferente. Ela vai ser um adulto capaz de conseguir se virar na minha ausência. Aí eu falei para ele, esse é o meu choro que eu estou chorando agora. Não é um choro de tô triste, tô sofrendo aquele luto. Porque eu falei assim, até quando eu falei isso pra neuropsicóloga, ela falou assim, antes todos os pais pensassem dessa forma. As gritarias 2 crianças, uma grande e uma pequena correndo aqui, tá? E ela falou assim, antes todos pensassem dessa forma. E aí eu peguei e falei assim, eu só quero arrumar os meios e entender cada dia mais, porque os autistas não são iguais, não tem cara de autista, e às vezes o que é mais fácil para Esther, para outro autista não é. Então, aí eu falo assim, o que eu preciso estar preparada para poder ajudar minha filha? O que eu preciso estar ali, tipo, quais são os caminhos para poder conseguir ajudar ela? Então, eu sempre, tipo, desde o do diagnóstico, a minha cabeça foi pensar nisso. O que eu preciso fazer para poder ajudar ela? Nossa, Ana, que atitude de mulher madura, hein? Porque eu lembro quando eu tive a Valentina, eu não tinha descanso. Era madrugadas e madrugadas, ela chorando, ela gritando. E mãe, né, Ana? A mãe sente que tem alguma coisa errada com o filho, né, com a filha. Porque eu olhava pra Valentina, não era normal. Eu falava assim, tem alguma coisa errada com ela, tem alguma coisa errada. E a gente vai procurar ajuda, e infelizmente, né, eles ficam falando assim, não, mamãe, é cólica, não, isso daí vai passar, e não era cólica. Porque eu colocava no relógio, né, eu marcava, gente, eu não consigo ter 1 hora de paz, ela ficava chorando, Ana, durante horas e horas e horas, era manhã, era madrugada, eu lembro que eu vi o dia clareando, eu lembro que ela dormiu de joelho, eu coloquei ela ajoelhadinha, ela tinha 3 meses, e eu ficava, sabe, meu Deus do céu, o que eu faço? E ver você falando, né, de você, isso daí é amadurecimento, sabe? Você teve ali a certeza, né? Ela veio assim, Deus me deu essa promessa. Porque se fosse outra, já estaria chorando. Eu mesma, eu ficava chorando, meu Deus, o que ela tem? O que eu faço? Mas sabe o neurologista dela, atualmente, o neuro que ela tá passando atualmente, falou pra mim uma coisa que é muito real. Ele falou assim pra mim, mãe, não adianta eu, através de... Ele falou, eu posso ter milhões de anos de medicina, mas o meu parâmetro vai ser a mãe no dia a dia. E antes todos os médicos levassem isso em consideração, porque às vezes o médico ele fala assim, mas isso eu não estudei, então isso não existe, isso não é verdade, isso não é, sabe, é muito de teoria. E ele falou uma coisa pra mim, ele falou assim, mãe, não interessa o que tá no livro. Ele falou assim, o meu parâmetro é você que tá vivendo. Ele falou, ainda mais a mãe que tem essa sensibilidade de entender e sentir o que o filho tá passando.
E aí eu até falei pra ele, eu falei assim, vou continuar com você porque é isso que eu queria escutar. Porque muitos médicos, tipo assim, não ligam pra falar assim, é a história da carochinha, o pai tá aumentando, a mãe tá aumentando. Você passou algum preconceito, Ana, no meio da família? Passei, foi de pessoas que não aceitou o diagnóstico e falou que não tinha nada, que era só questão de malcriação. E aí eu fiquei muito mal por conta disso, mas assim, eu não fiquei mal por conta do diagnóstico, nada não. Mas eu fiquei mal porque eu falei assim, a pessoa está invalidando o que eu já percorri até agora. E eu acho que o que mais dói dentro do autismo não é o diagnóstico. Não é tipo assim, porque eu falo que diagnóstico não é sentença, em nenhum aspecto. Nenhum tipo de nem no transtorno, nem numa doença, nada. O diagnóstico em si, ele é para poder chegar no que pode ser melhorado, no que pode ser mudado, no que pode ser feito. E aí, quando a pessoa virou para mim e falou assim, não tem nada, só é malcriação, aquilo acabou comigo. Porque a pessoa que fez isso, eu falei assim, a pessoa não sabe 1/3 das madrugadas que eu já virei acordada para que a Esther, tipo assim, graças a Deus sempre foi muito boa para dormir. Mas tinha momentos que davam 5 minutos nela e que ela acordava... Amor. E que ela acordava, assim, tipo, de madrugada e não fizesse quem fizesse dormir. E aí eu tinha que ficar acordada com ela, assim, e aí ela queria acordar o Felipe trabalhava, tipo, trabalhando, fazendo faculdade, então eu tinha que me virar pra poder... Já teve vezes de que eu via que ela não ia dormir, aí aquela shampoo, condicionador na hora do sono, eu levava ela pra baixo do chuveiro, passava aquele shampoo, condicionador, pegava o hidratante, ia massageando os pés dela, pra ela ir, sabe, ir desconectando, desligando, relaxando, pra que eu pudesse conseguir fazer ela descansar ali. E aí, às vezes não dava, aquilo ali não era o suficiente, aí eu ia pra pegar, tipo, falar assim, o que ela gosta? Porque muitas das coisas é entender o que o autista gosta. Por exemplo, a Esther hoje não tanto quanto antes, mas é muito ligada a números. E aí, quando ela ia dormir, aí eu pegava, quando ela tava chorando, gritando, eu deitava com ela, aí ela deitava do meu lado e eu falava assim, quando ela começava a querer aumentar o choro, gritando, aí eu levantava meu tom de voz, e eu, 1, 2. Então, assim, na hora que a pessoa fez tudo aquilo, eu falei assim, a pessoa invalidou tudo isso que tipo, Deus dá direção para poder fazer, porque muitas das coisas eu falava, Senhor, me dá direcionamento do que fazer. O desfraude foi, sabe, eu falava assim, Senhor, me dá direcionamento de como fazer uma criança autista desfraudar, tirar a chupeta. Então eu ficava assim, Senhor, me dá direcionamento. Tudo eu apresentava primeiro a Deus e depois ia fazer. E aí Deus me dava o caminho. E aí eu falava assim, Deus, a pessoa tá invalidando tudo isso que já aconteceu. Eu falei, não é justo. E aí depois a gente sofreu preconceito também de uma pessoa na porta da escola. Só que aí nesse dia na porta da escola eu esqueci que ali eu tinha que manter a calma. Ali eu quase saí da minha razão. Já passei preconceitos dentro de posto de saúde, sabe? E aí, assim, nesses momentos, eu acho que o que mais baqueia não é o diagnóstico, é o olhar que a pessoa olha como, ai, tadinho. Esse olhar de tadinho mata mais que uma palavra. Tipo, sabe, como se estivesse subestimando. Aí eu falo, mas peraí, vamos brincar aqui. Eu tô vivendo, eu tô criando. Então, por que tá subestimando o que eu tô vivendo, o que tá fazendo? E aí, só que, graças a Deus, hoje, essa mesma pessoa voltou atrás. E aí, porque assim, a pessoa acabou assistindo até um filme sobre... Lógico que o filme não retrata nem 1/3, né? Do que se passa no dia a dia. E aí a pessoa viu e voltou atrás. E hoje, assim, é totalmente diferente.
Mas é duro. Quando a gente às vezes espera de fora, mas não espera dos de dentro, né? E aí e quando você recebe a bordoada dos de dentro, é muito doído. Isso mesmo, Ana. Ô, Ana, e dificuldade? Qual a maior dificuldade que você teve? Você fala, meu Deus, foi muito difícil. Por incrível que pareça, eu acho que foi a maior dificuldade foi recentemente, que foi na troca de medicamento dela. Porque, assim, a Esther é muito... Eu falo que ela ao mesmo tempo que ela é brava, ela é muito amorosa. Então, muitas das coisas... E ela tem muito... Eu falo que... O Felipe fala que eu sou o bicho-papão, mas é que eu sou mais rígida com ela. E não é porque eu penso assim, não é porque é autista que vai pintar e bordar. Eu sou bem rígida com ela, tipo, chegou em casa, vai tirar o tênis, vai tirar a meia, ela tira a meia, joga no chão, eu pego a meia e falo, você não achou aqui, vai procurar o cesto, vai tomar banho, eu falo pra ela assim, ó, vamos, já vai pegando suas coisas, vai. Então, assim, eu falo porque eu quero que ela tenha autonomia, mas eu acho que a maior dificuldade dela recentemente foi eu sendo mais rígida com ela, e ela, na troca de medicamento, o médico fez praticamente um detox com ela, né? Então ela ficou como se ela tivesse sem nada de medicamento. Então ela ficou 1 mês e poucos, como se tivesse nada. E aí ela ficou tendo muita estereotipia, muito mais nervosa. Na escola, assim, foi bem complicado. Eu ainda tava com a cabeça ainda mais fervendo, ainda preocupada. E aí eu ficava assim, até falava pra professora dela de apoio, eu falava assim, Luciana, por favor, qualquer coisa me liga. Luciana, por favor, qualquer coisa me liga. Aí ela olha pra minha cara e fala assim, eu não vou te ligar. Aí ela falou assim, porque imagina se a gente fosse ligar pra qualquer coisa que acontecesse. E eu acho que aí na troca de remédio hoje ela já tá adaptada com a dosagem correta. Mas, tipo, de conseguir chegar nesse parâmetro foi complicado. E aí um complicado também foi uma fase na escola, porque nenhuma escola tá preparada para poder receber uma criança autista. Se falasse, a escola é inclusiva, ela não tá preparada porque ela não conhece ainda o autista. Porque não adianta falar assim, o autista vai receber aquele autista e tá preparado para todos os autistas. Não tá. Porque, como eu falei, cada autista tem uma sensibilidade, tem uns que têm sensibilidade auditiva, outros têm seletividade alimentar, outros andam na ponta do pé. Então, assim, é muito adverso das características de cada um, né? E foi uma das que me doeu também, que aquele dia me baqueou, foi que um dia que a escola me ligou e falou assim, mãezinha, a Esther se desorganizou, tem como vir buscar ela? E aí, meu marido olhou pra minha cara e falou assim, mas peraí, se você trabalhasse fora e se você estivesse longe, o que a escola iria fazer? E aí eu falei, não sei, mas eu tô indo lá. Porque uma mãe, o coração já vai na boca quando recebe uma ligação da escola. O que dirá quando recebe uma ligação de uma mãe atípica. Aí eu peguei e fui pra aí. Quando eu cheguei na escola, eu entrando no corredor, ela tava sentada no chão, chorando, mas chorando assim, de aquele choro de gritado, e 4 pessoas rodeando ela, cercando ela assim, e os amiguinhos entrando pra sala, e aí ela gritando, chorando. E aí, porque antes de eu entrar na escola, na secretaria, eu já escutava os gritos dela. Ela tava gritando. E aí eu peguei, escutei lá da secretaria, eu falei assim, gente, não é melhor deixar eu entrar? Aí falou, não, só um minutinho que já tá vindo. E eu esperando. E eu escutava ela gritando lá de fora. Aí quando eles falaram assim, você não quer vir pra poder ajudar? Aí eu falei, eu tô pedindo isso já há algum tempo. Quando eu entrei, eu vi ela no chão, chorando, e falei, 4 pessoas da escola de mãos dadas, cercando ela. E ela chorando. E aí eu mesmo de longe, eu chamei ela e ela veio correndo
e bem me abraçou, e aquilo ali me desmontou. Por quê? Essa professora que eu acabei citando, que era da maternal, eu comentei com ela o ocorrido, porque eu falei pra ela, eu cheguei, chamei ela, sentei com ela, conversei com ela, e ela fazia assim, ó. E aí eu falei assim, o que aconteceu? Aí ela foi tentando me falar, tipo assim, do jeito dela. Aí eu falei pra ela, falei assim, a gente vai pra casa, tá bom? E eu na maior calma, tentando manter ela calma. Aí eu falei assim, vamos lá pegar sua mochila. Quando ela foi levantar, eu percebi que ela ainda estava muito agitada. Eu segurei ela de volta e falei assim, calma. Aí toda a técnica que todo terapeuta fala. Cheira a florzinha, sopra a velinha. Que é. Aí eu fui fazendo isso com ela até eu perceber que a respiração dela foi desacelerando. Aí eu falei, agora você vai lá e pega a sua mochila. Aí a pedagoga virou pra mim e falou assim, nossa mãe, parabéns, fez com rapidez e eficácia. Aí eu falei assim, eu fiz só uma coisa que vocês deveriam já saber fazer. Aí eu saindo da escola, mandei mensagem pra essa professora, porque ela sempre me auxilia, das vezes que, tipo, não sei o que fazer. Aí eu mando mensagem pra ela e ela fala assim, ó, era bom fazer isso e isso. E aí porque ela sempre falou pra mim, ela falou assim, Ana, a Esther não é só sua, a Esther é nossa. E aí ela falou pra mim, quando ela falou isso pra mim, ela falou assim, o que você precisar, pode contar comigo. E aí, quando eu mandei mensagem pra ela, ela falou assim, Ana, sabe o que tá acontecendo? A Esther ainda não encontrou na escola alguém que ela possa, tipo, sentir confiança. Tipo assim, ó, o que eu precisar, eu posso, assim, quando não estiver aguentando mais, eu posso desmoronar aqui. Ela não encontrou. É isso que tá sobrecarregando ela. Aí eu peguei e falei assim, aquilo na que ela me falou isso, eu comecei a chorar, porque eu falei, ela não, imagina como que ela fica angustiada lá dentro. Aí ela ficou muito mal esse dia, e aí eu vim embora, sentei, chorei. Ela me olhava e não entendia nada do porquê eu tava chorando. Mas, porque naquele momento ela já tinha esquecido tudo o ocorrido. Mas eu sabia o porquê eu tava chorando. Eu tava chorando porque eu imaginei o que ela tinha sentido naquele momento, tipo, de estou sozinha. Então, acho que esses dois foram os dois momentos, assim, mais críticos pra mim. Da questão mais emocional. Porque a Esther, quando eu falo, mesmo que ela esteja num momento de desregulação, quando eu falo bem mais, tipo, brava, com uma voz... Eu falo brava, assim, mas é uma voz mais firme, ela me dá ouvido. Então, ela até... Todo mundo fala, até uma brincadeira que até hoje a gente tava aqui. Ela chegou da escola, meu pai pediu pra ela tirar a fantasia, que hoje tem fantasia na escola, ela não quis tirar. A minha madrasta pediu, ela não quis tirar. O Felipe pediu pra tirar, ela não quis tirar. Aí eu cheguei pra cara dela e falei, mocinha, vamos tirar a fantasia? Aí ela chegou, ela falou, tira, mamãe, por favor, tira, por favor. Aí o Felipe até falou, a mãe chega, você já, né, já corre, né? Mas porque eu tenho uma voz mais firme sobre ela. E aí eu acho que esses dois pontos foram muito doídos, porque o que mais pesa no autismo, até pra sobrecarga sensorial e tudo mais, é a questão do emocional, né? Porque o autista, ele observa o que a gente às vezes não observa, ele sente o que às vezes a gente às vezes não sente. Então eu falo que a mãe de autista, ela tem que pensar por ela e pelo filho. Isso mesmo, Ana. Isso mesmo. Ô, Ana, eu também, alguns anos atrás, eu percebi que as escolas não estão, né, preparadas realmente para estar recebendo, né, eles. Eu lembro que eu fui fazer um estágio, tinha um menininho, acho que ele era suporte 2, e ele lá sozinho, isolado. E eu perguntei para a professora, né, eu falei, por que ele tá lá isolado? Ah, ele é autista, deixa ele. Mas como assim, deixa ele? Ah, deixa ele, fica com as outras crianças aqui e deixa ele lá. Ele sempre fica lá, fica na dele brincando lá sozinho. E aquilo foi me incomodando. E eu peguei e falei assim, como, né? E ela já tinha anos e anos, né? Que ela já lecionava, né, dentro dessa escola. E eu ficava pensando assim, como uma pessoa, uma profissional, ela acaba, né, ali com uma criança que tem autismo, ela não consegue ter um contato com essa criança, estudou tudo. Eu vejo uma grande defasagem que as professoras, elas não tentam criar um vínculo, nem sem ser as professoras, as outras, né, que estão ali de apoio. As assistentes.
Isso, elas evitam criar vínculo como se a criança fosse algo que intocável. Não, ai, deixa. Isso daí é totalmente preconceituoso. Eu vejo isso Sim, totalmente. é um preconceito incubado. Sim, sim. É que assim, que nem. Eu vou até aproveitar assim. É que eu queria que ela estivesse assistindo agora, mas ela não, porque ela tá em atendimento, né? Mas essa professora que eu falei pra você, por que eu falo que ela tem. Eu até falo pra ela, eu falo assim, ela tem um espaço no meu coração pra sempre. Porque eu falo assim, que a gente tem que valorizar as pessoas que nos ajudam no momento que a gente mais precisa. E a gente estava sob investigação ainda do diagnóstico da Esther. E aconteceu um fato assim: ela nunca deixou a Esther de ir lá da sala. Ao contrário, ela sempre me mandava vídeo, foto de estando ali com a Esther. Aí, quando chegava assim alguns momentos que ela via que a Esther estava a ponto de se desorganizar, ela me mandava mensagem, falava assim, ó, a Esther não tá bem, não quer pegar e levar ela pra casa, tal. E ela, então, assim, tipo, eu via que realmente batia com o que ela tava me passando. O que aconteceu no dia que ela me ajudou muito foi assim, eu tinha deixado a Esther na escola e tinha voltado. Quando foi o tempo de eu chegar, tomar café, aí a escola me mandou mensagem e pediu para que eu fosse buscar. Aí isso foi num dia, numa quarta-feira, se não me engano. Quando eu cheguei lá, a Esther estava num ponto de choro que ela não deixava ninguém tocar nela, ninguém vestir a roupa nela. Quando falaram que eu estava na escola, aí ela deixou vestir ela. Aí passou numa terça-feira da semana seguinte, a Esther tava com a crise de bronquite, e aí eu fui levar ela. Quando eu fui levar ela, eu acabei me atrasando. E aí chegamos lá ela falou assim, pode subir direto pro refeitório, que eles estão lá. Quando eu subi direto, ela veio falar comigo, e aí a Esther saiu correndo, porque a Esther tem um hiperfoco em parquinho, que, nossa, ela é apaixonada por parque. E o parque era de frente pro refeitório. Aí ela saiu correndo, e eu fui, na hora, assim, no desespero, eu até dei a sacola de remédio pra ela, porque tinha que mostrar pra ela os remédios. E aí dei a sacola de remédio pra ela e fui correr atrás da Esther. Quando eu voltei, eu peguei tava com a mochila transpassada, a Esther se desorganizou e começou a se jogar no chão, chorar, se bater e gritava. Nisso eu sentei no chão e fui segurar nos braços dela pra ela não se jogar e bater a cabeça. E eu segurando. Aí daqui a pouquinho ela pegou, aí eu já tinha, assim, eu sem perceber, eu já tinha pego a sacola, tava com a sacola, a mochila e segurando a Esther e tal. Aí ela pegou, eu falei assim, ela podia muito bem, nesse momento, pegou as crianças e ir pra sala. Ela não tinha motivo de ter ficado ali. A responsável da Esther tava ali. Simplesmente ela falou para as assistentes, desçam com as crianças. E aí eu lembro como se fosse hoje, as crianças passando atrás de mim, e eu sentada no chão, tentando segurar a Esther. E a Esther gritando, chorando, esperneando, assim, mas tipo que eu não tava conseguindo segurar, porque ela é muito forte. Aí quando eu olhei pra trás, ela sentou atrás de mim, assim, colocou a mão no meu ombro, e ela falou assim, calma, respira. Aí eu falei pra ela, falei assim, ela tá muito nervosa, ela pegou e falou assim, você estando calma, você passa calma pra ela. Aí ela pegou, eu vi os alunos passando, aí eu esperando que ela fosse levantar e ir pra sala. Ela falou assim, eu tô aqui com você. Aí eu peguei, puxei a Esther, aí ela me ajudou a puxar a Esther, eu aproximei a Esther e abracei a Esther. Aí foi onde a Esther foi acalmando, até se regular. Aí a gente levantou, aí ela olhou pra minha cara e falou assim, eu falei, Fabi, eu posso levar ela embora? Aí ela falou assim, o que você quiser fazer, a gente vai fazer. Aí eu falei assim, eu vou levar ela embora. Aí ela falou assim, não tem problema. Qual que era a lógica? Ela poderia dali ir pra sala. Simplesmente não, ela olhou pra minha cara e falou assim, eu vou te acompanhar até a secretaria.
Aí, quando chegou na secretaria, foi um dia que ela olhou pra minha cara e falou assim, Ana, entenda, a Teté não é só sua, a Teté é nossa. Ela falou assim, a Esther não é uma causa sua. Ela falou assim, eu quero a Esther pra minha vida. E aí, nisso, depois ela acabou, depois ela acabou me contando que ela não estava ainda estudando para psicopedagoga. Foi a partir daí que ela falou assim, não, vou começar, e teve outros casos na sala, e aí onde ela começou a estudar, e hoje ela é terapeuta, ela atende numa clínica, mas ali, a atitude dela, ali, me ganhou como mãe, e ganhou, tipo assim, a minha confiança, porque toda criança é entregue nas escolas onde a gente confia o nosso filho na mão de uma professora. E ali eu tinha plena confiança que eu sabia que a Esther estava sendo bem cuidada. Porque ela abraçou literalmente a causa. Por isso que às vezes toda vez eu falo assim, que até falo pra ela, a culpa de hoje eu estar cursando pedagogia, eu falo, a culpa é sua. E aí eu falo pra ela assim, porque de ter literalmente, faz isso, faz aquilo. Às vezes a pessoa não tem um auxílio. E quando ela se dispôs a me auxiliar e a me ouvir, e aquele momento ela falou assim, você não tá sozinha, eu literalmente, eu falei pra ela, falei assim, se você já morava no meu coração, ali você ganhou um triplex. Nossa, Ana, que lindo, que profissional e que ser humano, né? Que ser humano. Dá pra contar em um dedo da mão, né? Quantas pessoas são assim, mas que ser humano. Essa daí, realmente, ela sim, ela é digna de parabéns, de ser admirada. Nossa, pessoas só estão ganhando tendo ela na vida. Você tem que estar ganhando muito, viu? De ter ela na sua vida. Porque hoje em Eu dia falei tá pra tão ela, eu falei assim, escasso. aí eu brinco com ela toda vez que eu encontro com ela. Eu falo assim, a Fabi ia pedir muito uma Fabi na vida da Esther, pelo menos até o mestrado da Esther. Aí ela fala assim, quem me dera. Mas é verdade, porque assim, que nem você falou, tipo, você vê o despreparo. Porque às vezes não é culpa de quem tá ali. Às vezes a pessoa não tem suporte, não sabe como lidar. E as escolas, os gestores das escolas, não preparam o profissional para estar ali. Só quer, vamos dizer assim, mais alunos, mas não prepara o profissional. Sim. Aí fica naquele negócio assim, tipo, eu já agora fazendo o estágio, eu já vi, numa escola que eu estou hoje, né, numa outra escola, uma aluna com todas as características. Sim, tipo, não tinha como não olhar e não falar. E aí eu chamei a professora e falei, eu sendo mãe de autista e a professora também sendo mãe de autista. E aí eu falei assim, fulano de tal tem característica de autismo. Aí ela falou assim, eu percebi. E só que a gente não sabe como falar pra mãe. Aí eu fiquei assim, mas como assim não falar com a mãe? Tem que ser passado pra mãe. E aí eu via que era uma aluna que nem você falou, tipo, tava sempre isolada. Tipo, ninguém sabia como interagir com essa aluna. Era aquela aluna que, tipo, a pessoa ficava meio sem jeito de como fazer. Então, assim, que nem hoje a professora que tá de apoio da Esther, nossa, eu gosto demais dela. E ela, eu até falei pra ela esses dias, eu peguei, quando ela foi pro Parque da Mônica, foi o primeiro passeio da Esther, tipo, de ir sem eu, sem o pai, sem alguém que, tipo, seja do cotidiano dela. E aí eu não dormi na madrugada que era do passeio, eu tava super preocupada. E eu ficava assim, ai meu Deus, e agora? Como que vai ser? Eu contei os minutos pra poder saber como que voltava, que hora que eu tinha que estar na porta da escola. E aí, tanto é que eu entreguei a Esther, ela falou pra mim, eu falei pra ela assim, eu falei, qualquer coisa, você tem meu número, pelo amor de Deus, tá escrito na mochila dela, você sabe, me liga. Ela olhou pra minha cara e falou assim, eu não vou te ligar, porque não vai acontecer nada, vai ser tudo bem, e você vai se surpreender. Aí eu fiz assim, tá bom, e vim embora.
E aí meu coração, tipo, o dia inteiro, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quando ela voltou, aí ela olhou pra minha cara, ela falou assim, eu te falei que eu não ia te ligar? Eu te liguei por acaso? Aí eu falei, não, eu falei pra você que eu não ia te ligar. Ela falou assim, mãezinha, foi tudo super bem. Ela não se desorganizou em nenhum momento. Foi lá nos brinquedos, deu tudo certo. Então, assim, vai muito de quem tá do lado do autista. Porque o autista tem a confiança. Então, às vezes a escola não prepara aquele profissional e o profissional tem que gostar, porque o autista sente. Não adianta falar que, não, é como qualquer outro trabalho. Não é. Porque hoje eu vejo, tipo assim, tendo mãe de autista e vendo a área da pedagogia, psicopedagogia e tudo mais, eu lembro muito do que minha avó falou pra mim há muitos anos atrás. Que ela falava pra mim assim, você vai fazer uma faculdade que eu falava pra ela, quero ser estilista, avó. Aí ela falou assim pra mim, não, você vai fazer uma faculdade que você vai cuidar tanto da parte física quanto espiritual das pessoas. E às vezes o autista precisa ser tratado também, tipo, daquela questão assim, do cuidado, de se sentir cuidado, de se sentir amado. Porque ele sente muito mais do que qualquer outra pessoa. O sentir deles é diferente, é mais aguçado. Porque nem no ano passado, a Esther faz tratamento numa clínica em Osasco. E presenciei uma cena de uma moça, ela não é nem terapeuta. Ela é gerente da clínica. Mas ela trata ali com é tão bonito o jeito de ela tratar as crianças que eu presenciei uma cena que eu me emocionei. Eu chorei na hora. Porque ela chegou, pegou um menininho, ele não tem a mobilidade das pernas e ele é autista. Ela pegou ele no colo e brincando, dançando com ele, eles estavam tocando aquela música Jingle Bell, Jingle Bell. E aí cada criança com um sininho confeccionado por eles. E aí tinha uns tocando teclado, outro tocando flauta e tal. E ela pegou ele e começou a dançar, assim, pra um lado pro outro. Aí ela deu um beijo no rosto dele, assim. Ele não tinha percebido quem era ela ainda. Quando ela beijou o rosto dele, ele virou, olhou pra cara dela, assim. Aí quando ele viu que era ela, ele abriu um sorrisão, assim. E ele deu tanto beijo na bochecha dela, mas tanto beijo, que ela ficou sem reação. Ela ficou sem jeito. Mas ele pegava assim, ele beijava tanto ela. Beijava. E aí ela ficou sem jeito, assim. Que ela ficou até descabelada, de tanto que ele puxava a bochecha dela pra beijar. E aí, por quê? Ali ele percebeu que era uma pessoa que amava ele. Que era uma pessoa que, tipo, tava disposta a cuidar. E até também uma vez que eu fui levar a Esther na ecoterapia, uma menina bem, sim, até eu tava meio assim, porque ela é bem grandona mesmo. A menina com, acho que era 12 anos, da minha altura. E aí eu cheguei lá, e ela brincando assim no tatame, e a Esther foi do lado dela, aí a Esther começou a brincar com ela, ela pegou, aí eu comecei a brincar com a Esther, que tinha 2 carteiras assim, a Esther, mamãe, vamos brincar de escolinha? Aí eu peguei e falei assim, vamos. Aí eu falei assim, vamos, professora. E comecei a brincar com ela. Ela parou e ficou observando eu e Felipe brincar com ela. Daqui a pouquinho ela levantou. Ela não sabia dar beijo. Ela levantou, veio do meu lado e ficou, tipo, com a mãozinha assim, ó. Casa estereotipia. E aí eu fiquei olhando pra cara dela assim e eu não tava entendendo. E ela me olhava e com as 2 mãozinhas assim. Aí eu peguei, olhei pra cara dela e falei, o que foi, princesa? Quando eu falei isso, ela veio e me lambeu. Aí eu entendi, eu falei, ganhei um beijo. Aí eu falei assim, caramba, ganhei um beijo. Aí eu peguei e falei assim, não, você ganhou um carinho de uma criança autista, você ganhou um dia. Então, assim, ali o autista ele tem que também sentir que ele tá sendo amado. Porque o sentir do autista é muito mais aguçado. E às vezes um profissional que faça por fazer não vai ter, vamos dizer assim, mérito na função, vamos dizer assim, né? Nossa, que lindo. Cada experiência linda que você está contando, Ana. Eu costumo falar, né, que
Não tem escola inclusiva, porque isso deveria ter passado. Deveria, assim, eu tenho uma visão, sabe, Ana, que nas escolas as crianças precisam, sabe, entrar um pouquinho, né, no mundo das crianças que têm TEA. Porque se só deixar elas ali e não explicar para as crianças, né, o que está acontecendo, como que a outra tem que ser tratada, que ela é igual, ela não é diferente, né? Ela é igual. Isso muda a cabecinha da criança. Agora, se não é explicado, só deixa a criança que tem TEA ali, as outras crianças, ela acaba saindo de perto. Elas começam a achar que a Sabe o que eu criança... percebo Pode hoje no falar. mundo autista? O que eu percebo muito é duas características que eu bato muito nessa tecla. Uma é que não é passado para as crianças o que é uma criança autista. Então a criança fica ali, tipo, com um amiguinho do lado, às vezes o amiguinho se desorganiza e não entende o que é aquilo. Então parece que não consegue concluir essa informação. Parece que é que nem você falou, tipo, a criança tá ali do lado e não entende que a criança pode se desorganizar, que quando desorganiza não é por culpa dela. E que muitas das vezes a pessoa tem, tipo, pensa, autista é criança. Aí eu bato muito nessa tecla, eu falo assim, gente, depois que cresce o autismo não some. O autismo continua ali. Então, assim, muita gente, a gente trata, tipo assim, a criança autista. Mas peraí, e o adulto autista? Tem muita pessoa aí sem diagnóstico. E às vezes, se fosse mais falado, que hoje ainda, tipo assim, tá muito mais falado do que nos últimos anos. Mas tem muito autista aí que eu falo que assim, que não se encontrou ainda. Então eu falo que são duas questões que se for passado, tanto é que eu até comprei um livro que quando eu vi, eu tenho esse livro, que é Explicando o Autismo para a Criança. Que é para como a criança entender, né? Porque, e ainda eu falo que ainda ali dá para poder levar para muito mais. Porque se para você conseguir, você tem que sentar, explicar, conversar com a criança e falar assim, ó, nem todo amiguinho é igual. O amiguinho, ele nasceu com isso, não é uma questão tipo de porque ele quer, porque ele foi mundo assim, contrariado, não é isso. É a questão tipo de que pra ele, eu até brinco, eu falo assim que na igreja para explicar mais breve, eu falo, gente, vamos falar que é uma criança com pavio mais curto. Vamos entender assim que é uma criança que é mais brava, eu falo pra se entender. E na igreja, às vezes, eu não é porque a Esther é minha filha, mas em qualquer outra criança, em qualquer outro aspecto, eu bateria muito nessa tecla. Que às vezes quando ela se desorganiza, eu vejo algumas crianças, tipo, rindo, zombando. Aí eu falo assim, ó, se fosse com você iria gostar? Não. Eu falei assim, então, não faça com os outros que você não quer que faça com você. Porque eu já presenciei cenas e eu não privo a Esther disso. Porque eu quero que ela esteja preparada para o mundo. De que, às vezes, assim, de um brinquedo de algum amigo. Ela quer o brinquedo. Aí eu falo pra ela, vá pedir. Se a criança quiser te emprestar, tá tudo ok. Mas se não quiser, não. E aí às vezes ela fala, não, mas não quer emprestar. Falo, é direito dele. Só que quando a criança vier também te pedir, que nem já aconteceu, da criança vir não aceitou emprestar, porque ficava meio assim, e quando a criança veio pedir, eu falei, agora é critério dela. Como qualquer outro caso das crianças. E não é porque é autista que fala, ai, pelo amor de Deus, empresta, então isso aqui. Não. Eu já cheguei em amigas minhas, tipo, você, tem certeza que não quer que empreste o brinquedo pra ela? Porque uma amiga minha queria tirar o brinquedo da mão da filha dela, porque a Esther queria tirar o brinquedo da mão da filha dela, porque a Esther queria ver. Eu falei, não. Aí ela, mas amiga, eu falei, não. Falei, como que eu quero que a Esther seja uma criança incluída na sociedade, sendo que eu não estou tratando ela como qualquer outra criança incluída? Falei, não é porque ela quer que ela vai ter.
Aí eu falo assim, não, quando ela terminar de brincar, aí se ela quiser emprestar, ela vai emprestar. Então, assim, é dois pontos e eu falo assim, que ainda mais se a sociedade tiver num parâmetro da questão dos adultos, tiver mais consciência, não vai se assustar tanto quando vê um adulto ou uma criança com crachá. Que eu percebo, já percebi em alguns pontos que eles se assustam como se fosse um bicho ali. Que nem caberia para um adulto, mas foi passado com a Esther. A gente chegou numa loja, aí o vendedor chegou, cumprimentou todo mundo e ficou meio assim de cumprimentar ela. Ela, sem mais nem menos, chegou pro vendedor e falou: boa tarde, né? E ele ficou sem jeito. Mas tanto o adulto quanto a criança, você não sabe qual tipo de interação que ele aceita. Então, se você não sabe, o meu primeiro contato é chegar, falar assim, ó, oi, tudo bom? Tá. Não é questão, tipo, de querer contato, mas é, tipo, de você entender até você conhecer qual tipo de interação que aquele autista vai aceitar. Porque a criança, ali ela vai se dar muito mais, tipo, mais de aceitável, vai ser mais aceitável com a criança porque ela tá ali brincando. Mas o adulto, por exemplo, ele não aceita contato, mas ele não sabe como dizer isso. Mas não é por isso que você vai ser mal educado com aquele adulto. Você vai chegar e falar, oi, tudo bem? Mas não precisa aquele contato. E foi isso que aconteceu no dia com a Esther, mas na hora eu vi, poderia ter acontecido com o adulto. Ele ficou com receio de cumprimentar ela e ela chegou e falou, boa tarde, né? E ele ficou super sem graça. Aí eu peguei e falei, as pessoas não estão preparadas para receber um autista em comércio, em escola. Não estão preparadas. As pessoas têm que pensar, começar a pensar um pouquinho fora da casinha. Porque uma hora é dentro da sua casa e você não percebe. Tipo, que você vai começar a ver a situação só depois que você está vivendo. Nossa, isso mesmo, Ana. Tô tão nova, Ana, tanta maturidade já, hein? Tô boba aqui. Quanta maturidade. Meu Apanhando Deus. da vida. Meu Deus do céu. Tô aqui, tô boba, ô, Ana, porque, nossa, é de admirar. Você é uma pessoa assim admirável. Porque eu Obrigada. olho tantas outras mulheres, sabe, Ana, que passa por pouca coisa. E você vê ali caída, e você tá, sabe, ressignificando tudo. Você tá fazendo tudo diferente. Você tem voz ativa, você sabe se comunicar, sabe se portar, sabe o que você quer para sua filha, sabe? Tem uma família, eu creio que abençoada por Deus, e é de admirar, porque se fosse outra, não estaria assim no seu lugar, sabe? Tão assim com o seu intelecto ali em dia, estaria só reclamando, né? Porque a gente às vezes vê as pessoas reclamando por pouco. Eu vou entrar agora numa questão com você, Ana, que é assim, o autista, né? Quem tem TEA, gente, também tem espírito, também tem alma e também precisa receber a palavra de Deus. E Ana, como que você vê a comunidade da fé, a comunidade aí cristã, a igreja, como tem recebido, né, essas bênçãos de Deus, porque são bênçãos de Deus. O que você tem presenciado? Como está sendo? Olha, eu falo que eu acho que a igreja acho que tá um pouquinho pior do que para poder nessa questão de recebimento. Eu sou tia da escolinha na igreja há 14 anos. Então, ali eu acabo batendo muito de frente com essas questões. E dentro da nossa igreja, nós já tivemos o primeiro da conscientização. Eu falo que é treinamento, mas assim, uma conscientização para os irmãos. Iríamos fazer o segundo, né, que eu até te convidei, mas por conta da agenda da igreja, ficou para o ano que vem. O convite ainda está de pé. Mas assim, as igrejas hoje em dia, infelizmente, não estão ainda preparadas. O que me bateu muito uma vez
que eu falei assim, o que nós estamos fazendo com a igreja? Foi que eu vi uma reportagem uma vez que o maior número de suicídios de adolescentes autistas são de grau 1, que é o grau que a sociedade chama de leve. Mas não existe grau leve. E na hora que eu li isso, eu peguei e falei, peraí, o que a gente está fazendo? Se dentro da igreja a nossa missão é resgatar almas, levar o evangelho, a gente está fazendo o que com essas almas? Então quer dizer que porque é atípico a gente não tem salvação? Então, eu comecei a bater muito nessa tecla e eu peguei essa reportagem, mandei pro meu pastor, eu falei para ele, pastor, a gente precisa mudar isso. Talvez o pontapé seja através de nós ou através de outras igrejas, mas a gente precisa mudar isso. Eu falei, fala assim, o número de autistas está crescendo no Brasil. Mas espera aí, se está crescendo no Brasil, então essas almas são perdidas? Não, nós temos que ir atrás dessas almas também. E aí, então, uma das coisas que eu bati muito na tecla com o meu pastor, eu falei, pastor, o senhor todos os dias, como todo pastor, ora e fala, Senhor, manda almas. Tá, e se mandar almas atípicas, nós estamos preparados para receber? Ele falou, realmente não. Eu peguei e falei, pastor, vamos atrás de se preparar. Eu falei, hoje o senhor tem uma Esther, porque a Esther cresceu, tipo, o senhor conhece desde antes de eu ter ela, conheceu na barriga, nasceu, então o senhor acostumou-se a conviver com ela. Mas se chegar um autista de fora, onde tem sensibilidade auditiva, onde tem uma sensibilidade ocular, porque as luzes do templo pode ser muito forte para ele, eu falei, o senhor mudaria alguma coisa aqui? O senhor se adaptaria para receber uma alma? Eu falei, tem que se pensar tudo isso. E aí eu levei essa questão também para a regional. Graças a Deus eu tenho uma liderança muito maravilhosa. A minha líder, a regional Rita, que abraçou também essa causa, sabe? É uma pessoa super abraçando o que a gente vai fazer, o que precisa ser feito, sabe? É uma pessoa que eu falo que eu amo ela de paixão. E aí, mas assim, em contrapartida, nós já sofremos preconceitos dentro de outras igrejas. Ao mesmo tempo que já sofremos preconceitos, também já fomos muito bem abraçados. Já vou citar um breve relato aqui, sem citar nomes de igreja. Uma das igrejas, a pessoa virou para mim no momento de desorganização da Esther, e virou para mim e falou assim, irmã, confessa, ela tem probleminha, né? E na hora eu fiquei tão nervosa que eu olhei pra cara dela e falei assim, se tiver ou não é pra você que eu vou falar, eu nem te conheço. Virei as costas e fui embora, e na hora eu tava muito nervosa. E aí, em outro fato, a gente tava na igreja, uma pessoa de outro país, que era da Angola, tava pregando, aí ela começou a chorar e se desorganizou, ele pediu pra que retirasse ela do ambiente, porque ele precisava terminar ali. E aí ele pediu pra que retirasse. Então, assim, e foi situações que, na hora, tipo assim, que nem eu falo assim, graças a Deus a gente tava ali fortalecido na fé. Mas se há pessoas que não estão fortalecidas na fé, mata a alma. Não só da criança em si, mas também dos pais. Porque, que nem, já teve outras igrejas que nós fomos cooperar com um grupo de gesto. E a gente tava dentro da igreja e nisso ela tomou o remédio que dá sono. E ela tava dormindo no meu colo. Simplesmente a irmã apareceu com um colchão, da onde eu muito menos imaginava. E ela falou assim, não, irmã, deita ela aqui. Se o remédio que ela tomou, porque ela viu ela tomando, dá sono, não é justo ela ficar deitada de qualquer jeito. Deitou ela no colchão. Tipo assim, foi uma igreja que abraçou em vez de excluir. E aí, hoje, o que eu bato muito na tecla com as igrejas, tipo, em qualquer igreja que eu vou, é assim, a que ponto você está disposto a buscar por uma alma? Então quer dizer assim, se é atípico, eu não vou atrás? Não. Aí eu falo assim, se está crescendo o número de autistas, então vamos se preparar para poder buscar esses autistas. Vamos se preparar para poder buscar essas vidas. Tentar entender, às vezes eu falo assim, que o mundo aí fora tem muito para oferecer. Mas e se nesse meio tempo o inimigo sopra no ouvido de uma dessas crianças, desses adultos,
e fala assim, mas peraí, você não se enquadra nem lá, nem cá? Você não pertence, tipo, desse mundo. Resolve isso. E aí é onde dá fim na vida. E aí nós cristãos, vamos aceitar perder uma alma porque a gente não está se preparando? Porque, assim, a pessoa, o que eu bati muito na tecla com o meu pastor, é assim, quando a pessoa vai pregar o evangelho, ele estuda a palavra, ele faz teologia, ele se consagra, ele ora. Então quer dizer que para uma alma típica, ele não precisa estudar o que é o autismo, ele não precisa se preparar, ele não precisa entender o que é, como chegar naquela alma típica. Então quer dizer que isso não cabe? E aí, justamente por conta disso também, até conversando um dia desse primeiro treinamento, dessa conscientização, eu perguntei para Fabi, eu falei assim, Fabi, o que a gente pode fazer para abraçar essa alma? Ela falou assim, primeiramente, é entender o autista. Eu falei, como? Ela fosse fazendo uma ficha de anamnese. Porque às vezes, por exemplo, a Esther, ela não tem sensibilidade auditiva, não tem sensibilidade ocular, não tem seletividade alimentar, não anda na ponta do pé. Então, muitas das características do autismo, ela não tem. Mas pode vir que nem apareceu tem uma irmã lá que trouxe o neto autista. Ele tem sensibilidade auditiva, ele não tem tanto contato visual. E ao primeiro momento, na abordagem com ele, não foi chegar e já querer abraçar ele, como tipo abraçar qualquer outra criança. Eu sentei do lado dele e tentei chamar a atenção dele para mim. Ah, mas ele não olhou. Mas não é por isso que eu não tenho atenção dele. O contato visual do autista é o último caso. E não é por muito tempo. E aí, no final das contas, a gente foi brincando com ele. Eu e a outra tia, a gente já sabia que ele gostava do padrão de 3, tudo pra ele era em 3. Vamos supor, tá brincando, ele precisava de 3 coisas pra poder brincar. Que ele gostava de coisa giratória. Aí a outra tia pegou bolinhas de árvore de Natal que uma irmã tinha doado umas coisas da casa dela. Pegou aquelas bolinhas e ele ficava girando as bolinhas. E eu queria chamar a atenção dele pra mim. Aí cada bolinha que ele terminava de girar, eu pegava a bolinha e colocava dentro de um copo. Aí ele pegava lá. E aí eu ia conversando com ele. Fui fazendo isso. No final, aí o tio dele que tava junto lá, perguntou pra ele se ele queria a mamadeira. E aí ele ignorou. Aí eu falei pra ele, não é assim. Falei, peraí. Peguei a bolinha que ele tava mexendo e trouxe pra perto do meu rosto. Aí ele pegou, na hora que ele me olhou, aí eu falei pra ele, você quer? Aí ele pegou e pediu pra abrir. Nisso ele aceitou, ele pegou a mamadeira e sentou no meu colo. Nisso ele sentou no meu colo, tomou a mamadeira, depois ele queria brincar, ele saía me arrastando. Por quê? Se você tá disposto a qualquer coisa, a buscar por uma alma a todo custo, por que também não estar preparado e querer buscar a alma atípica também? Hoje, eu falo assim que eu busquei a querer entender, porque eu quero também pregar o evangelho dentro da minha casa. Eu preciso também passar para minha filha. Então, eu sei que todos os dias, nós que somos cristãos, entendemos que temos que pregar o evangelho para os nossos filhos constantemente. E aí eu falo assim, mas peraí, minha filha gosta de música, mas tem autista que tem sensibilidade auditiva. Então, o que eu posso fazer para poder abordar os dois lados? Ou então, às vezes, para aquela criança, é de um modo diferente. Então, é estar preparado, estar, tipo assim, disposto a buscar, lógico que eu falo assim, que Deus, primeiramente, de falar assim, me capacita, faz os seus olhos verem, me faz ver aonde os seus olhos estão vendo, porque às vezes, onde até às vezes a mãe não tá vendo, mas uma tia da escolinha pode ver, um obreiro pode ver. E não é porque chega na igreja, tipo, às vezes com um cordão, que não vai orar por aquela pessoa. Você tem outros modos de orar por aquela alma. Então quer dizer que porque é uma alma típica, pode entrar e sair do mesmo modo? Não é assim. Então é muitas das vezes que eu olho que a igreja peca muito nisso. E aí eu falo assim, se Jesus voltasse hoje e falasse assim, mas peraí,
Cadê as almas atípicas que eu mandei pra cá? E aí? Querendo ou não, sendo atípico ou não, ele vai cobrar da gente. Aí eu falei assim, eu quero chegar lá na glória lá e não ter nada devendo. Então, eu bati muito nessa tecla com o meu pastor, porque eu falo assim, pastor, hoje em dia, se chegar, não digo só o autista, mas se chegar um mudo, um surdo, eu falei bem isso pra ele, eu falei assim, nem todos, mudo, surdo, Deus vai curar. Porque não é propósito. Às vezes, Deus tem propósito de a pessoa continuar muda, continuar surda. O autista, ele nasceu com autismo. Ele não vai, tipo, não, lógico, se Deus quiser, ele faz o que precisa fazer. Mas se mandou uma alma atípica, por que a gente vai ficar assim? Esse aqui eu não posso ir atrás. É entender, por exemplo, eu não sei, eu não consigo contato com aquela alma, vai atrás de algum parente. O que eu posso fazer? Tipo, por exemplo, a criança, a Esther, por exemplo, eu vou citar com conhecimento daqui que eu tenho a Esther. A Esther ela é muito musical. Ela é muito musical, muito visual, tipo, do que de ver, ela grava muito fácil. Então eu sei que às vezes contando uma historinha, ela não vai gravar. E aí nisso, por causa disso também, que a gente adaptou também o modo de a gente fazer as nossas contadas de história. A gente pega agora a nossa história e a gente trabalha ela durante um mês. Porque, de um modo ou outro, a criança típica vai gravar e a atípica também. E aí é trazer também, tipo, essa criança... qual música? Se a criança é musical, vamos cantar a musiquinha que vai se recordar aquela música, aquela história. É fazer assim... eu falo que muitos nomes na Bíblia lutou por algumas almas, assim, a todo custo. Eu falo que um nome que pra mim que é um marco que pregou o evangelho em todos os cantos é Paulo. Então quer dizer que se Paulo tivesse hoje em dia aqui, ele ia falar assim, não, atípica eu não posso. Eu te garanto que Paulo iria se reinventar e iria atrás dessas almas atípicas. É entender, tipo, que Deus não fez acepção de pessoas. Quando Deus fala assim, não tem acepção de pessoas, não é só questão de gênero, país, nada. Também é das almas atípicas. É literalmente assim, vou arregaçar as mangas e vamos pro campo de batalha. Nossa, realmente, isso mesmo, né? Realmente, Jesus Cristo não vai curar todos, né, Ana? Não é o propósito, você falou certíssimo. Cabe, né, a nós fazermos o nosso papel, né? Levar o evangelho até para crianças, adultos, adolescentes, idosos, levar a palavra do Senhor, né? E saber lidar também com as crianças atípicas. Porque eu, Ana, alguns anos atrás, eu já queria tocar. Ai, oi, que lindo, sabe? E não é bem assim. Aí, quando eu comecei a fazer faculdade, aí na área da educação ali especial, aí nossa, como eu errei, e por isso que muito saía correndo, ou queria, sabe, me agredir, ou acabava desregulando, e eu não entendia, porque a gente já quer tocar, né? Ai, vem brincar com a tia e quer pegar na mão. É natural, assim, né, da gente ver criança e a gente querer abraçar, pegar, beijar e tal. Mas, assim, é entender, é fazer que nem assim, a professora Fabiana falou pra gente. Eu falo professora, mas hoje ela não é professora, né? Ela falou assim, a ficha de anamnese. Porque você vai saber, tipo, através daquela criança ou daquele adulto, no que você vai poder abordar. Se é visual, se é musical, se, por exemplo, a Esther, ela é autista, mas ela ama abraçar. Então, o pessoal fala, que nem o pessoal na igreja chega pra mim e fala assim, que nem as crianças na igreja, tipo assim, mas tia, ela aceita abraço. Os adolescentes, né, chegam e falam assim, mas ela aceita abraço. Ela ama abraçar, ela é toda sociável. Fala assim, mas ela não é igual a todo mundo. Então, assim, eu sei que hoje, tipo, às vezes pra dançar na igreja, eu sei que ela vai aceitar. Mas já tem vezes que ela não aceita. E tudo bem.
Lógico que já teve vezes, tipo assim, de eu querer falar assim, não, Esther, vamos lá, vamos lá. E aí as irmãs chegam e falam assim, deixa ela, irmã. Mas é porque o meu lado de mãe também grita, né? Tipo, o meu lado de mãe, tipo assim, vamos lá, mãe, vamos dançar essa musiquinha, eu quero que tu dança. Mas, tipo assim, é entender através do que aquele autista precisa que, por exemplo, esse aqui é mais visual. Então vamos pra parte visual. Que nem ela até falou pra gente. Ela falou, prepara recurso visual. Ela até falou pra gente, prepara muito recurso visual. Ela falou assim, impressora, prepara. Plastificadora, prepara. Ela falou assim, vai ter que imprimir muita coisa, plastificar muita coisa. E aí a gente vai se adaptando conforme a necessidade daquela criança ou daquele adulto. Que nem, eu já vi fatos de acontecer a mesma coisa que aconteceu com você. Num culto, a tia foi lá e abraçar. Tipo, ai, seja bem-vindo. O menino, infelizmente, se desorganizou muito. E aí, no final das contas, eu tava conversando com a mãe tava chorando. E aí eu peguei e falei assim, essa mãe também precisa ser abraçada. Precisa ser, tipo, ouvida por alguém, tipo, de parar um pouquinho, de sentar com ela, de falar assim, ó, você não tá sozinha. E aí ela chorando, ela pegou e falou pra mim assim, a mão dele tá enfaixada, porque ele machucou num momento de desregulação. Então, é para evitar essas situações. Lógico que tem momentos que às vezes a gente tem coisas que a gente menos imagina que vai acontecer. Mas não tá vedado isso. Mas é tentar se preparar para que não aconteça. Porque a gente ali pode acontecer a qualquer momento. Às vezes um lápis que caiu, porque tem isso. O lápis caiu e quebrou a ponta, mas era o lápis que a criança queria utilizar. Tá, desfoca da criança naquele momento. Para que a criança não se desorganize. E aí, eu falo porque eu tenho uma pessoinha aqui que já me testou várias vezes. E assim, colocada de, mas o que você quer? Você não sabe mais o que é. E aí, você tentar entender a todo custo. E às vezes, por exemplo, hoje a Esther é nível 2 de suporte. E às vezes ela tem algumas coisas que ela fala que a gente não consegue entender. Eu, sendo mãe, consigo, porque mãe, né, tipo, eu falo que a mãe, ela se reinventa. Mas, assim, se não consegue entender, uma vez na semana passada na terapia, nem os terapeutas estavam entendendo o que ela queria. Aí saíram com ela, que faltando 15 minutos pra terminar, eu tomei até um susto. A gente não tá entendendo o que ela tá querendo. Aí eu cheguei próximo do rosto dela, fiquei na altura dela, falei, o que você quer? O que aconteceu? Aí eu fui descobrir que ela queria uma fantasia. Não estavam preparados para aquilo, mas ela estava querendo a fantasia que ela tinha visto. Tipo assim, a todo custo de não se desorganizar, mas se acontecer, saber que pode ocorrer. Ana, e agora sobre mãe atípica. O que você gostaria que as pessoas soubessem de uma mãe atípica? Que laudo não é sentença. Que você pode ser o trampolim do seu filho. Que que eu falo que nem assim, talvez o seu limão, você talvez fazer uma limonada, pode ser o trampolim para o seu filho ser um adulto funcional. Não é porque é uma criança atípica que vai a sentença ali que não é o coitadinho. E que vai ser depender de muita dedicação, mas que não é decreto de fim. Eu falo que todo laudo, ele não é um fim, ele é um ponto e vírgula. É só um ponto para você respirar e ganhar fôlego para continuar.
Eu lembro de muitas das vezes que eu fico chateada. Eu lembro de uma professora minha de português que eu tinha lá na infância. E ela fazia a gente fazer leitura. E aí eu lembro dela falar assim, ó, ponto e vírgula, respira, continua. E eu falo, é o ponto e vírgula. Que a mãe atípica, o seu filho vai depender totalmente de você. Até que ele consiga andar com as próprias pernas. E que uma coisa que eu luto todos os dias é preparar a Esther para que o dia que eu não esteja aqui. Porque no dia que eu não estiver, eu quero que ela esteja super bem. Eu até falo todos os dias pro Felipe assim, ele é um pai bem ciumento. Só que hoje eu já conversei várias vezes com ele, ele mudou a cabeça dele. Ele fala assim, eu não tenho ciúmes de quando, tipo assim, porque o pai tem aquele negócio assim, quando minha filha namorar, meu Deus do céu. Hoje em dia a gente já não pensa assim. Fala assim, Senhor, quando chegar o momento de o Senhor preparar alguém, que o Senhor prepare alguém que venha literalmente cuidar dela na minha ausência. E que quando chegar o momento, que a pessoa que esteja do lado dela, que seja uma pessoa abençoada, uma pessoa de Deus que venha compreender e que venha amar ela, primeiramente como Cristo. Ao amar ela, nos mandou e que nos confiou. E que toda a mãe atípica entender, literalmente, laudo não é sentença. É o ponto e vírgula, é o respira e continua. Que através do seu filho, você vai ver que os seus esforços, é escutar o que uma vez eu escutei e eu quero escutar, eu quero levar isso pra minha vida. De um terapeuta, ele falou assim, através da sua insistência, hoje sua filha sabe comer sozinha, sua filha sabe usar o banheiro sozinha, é entender, preciso todos os dias treinar minha filha ou meu filho para que no dia que eu não esteja do lado. Nossa, que lindo. E quem é a Esther? A Esther é o amor da minha vida. A Esther, eu falo que ela veio como uma promessa para mim, que fez me descobrir profissionalmente e como mãe, acima de tudo. Que eu falava assim, eu sempre batia na tecla que quando eu via minha mãe, o tanto que minha mãe cuidava de mim, da minha irmã e do meu irmão, eu falava, eu sabia que o amor de mãe era grande, mas hoje eu sei que é o tão grande que é. E é assim, eu bato todos os dias na tecla que eu quero que quando ela crescer, ela olhe e ela fala assim, minha mãe realmente me ama e me amou muito. E que ela entenda lá na frente, não sei se hoje ela, que nem eu falo todo dia quando ela dorme, quando a gente ora junto e ela dorme. Aí ela dormindo, porque eu já vi estudos falar assim que quando a gente fala no ouvido da criança ao dormir, a criança grava, né? Então, quando ela dorme, eu falo assim, que você sinta o quanto você é amada. Que você perceba o quanto você é amada. E isso, assim, eu luto e peço a Deus todos os dias que ela entenda todos os dias o quanto que ela é amada e o quanto que ela vai ter uma... Eu digo por mim, mas tipo um pai também, né? Mas assim, a mãe que vai brigar todos os dias por ela, que se precisar fazer N barracos, vai fazer. E que a gente fica respirar fundo, que a gente se emociona. Mas assim, que o que precisar fazer, aonde precisar ir, que eu tô disposta a fazer por ela. Nossa, que lindo, que forte. Ai, Ana, que lindo. Meu Deus do céu. Que hoje eu aprendi, eu falo assim que cada live, Ana, eu adquiro um conhecimento. E hoje eu aprendi, sabe, a dar valor a cada dia, sabe, a minha pequena, a olhar o ser humano, sabe, de uma forma diferenciada, porque às vezes a gente julga demais, né? E se Cristo estivesse aqui nessa terra, ele não estaria julgando, ele estaria acolhendo, ele estaria no meio dos pecadores, no meio ali das crianças, dos jovens, adultos com TEA, sabe? Eu tenho um rapazinho lá na igreja, ele não tem TEA, só que o problema dele é cerebral.
ele não fala, né? Ele geralmente ele fica mais gritando. E quando eu chego na igreja, o nome dele é Daniel, que ele tá ali na igreja, que eu coloco a mão nele, sabe? Eu começo a profetizar, falo, Senhor, ele é teu, ele é teu, ele é lindo, sabe? É outro olhar. A gente, ser humano, a gente precisa, sabe, de outro olhar. O dia que eu tava com você lá conversando, que tava minha mãe, nós estava conversando, que a Esther apareceu, me deu sabe, vontade de abraçar a Esther. Porque assim, eu não vejo que ela é especial porque ela tem terra, não, que ela é especial porque ela tá aqui no mundo, ela tá lutando. E ela vai ter, Ana, o espaço dela. Ela vai ter a vida dela. E o trabalho que você tá fazendo com a sua filha é um trabalho admirável, sabe? Eu não conheço, né, profundamente o Felipe, mas vou colocar ele também junto com você. Que pais que a gente tem que admirar, porque não é fácil, né? Deus, ele assim, eu vejo assim, Deus capacitando vocês a cada dia, porque não é fácil os olhares de julgamento, sabe, olhares de pessoas próximas, na escola, a preocupação, sabe, o emocional da mãe, né? Porque eu costumo, igual eu falo pro meu marido, Uhum. o filho é meu, né? É nosso, é da mãe, né? É nosso. Então a gente, Deus, ele foi tão assim primordial, tão especial que ele colocou a gente, né, como mãe. Tô falando mãe, de mãe, gente, mãe que ama, que cuida, que zela, que dá ali a vida pelo seu filho, que tá ali, né, fazendo de tudo. Isso é ser uma mãe. Eu vejo isso em você. Você fala muito bem, Ana. Você fala muito bem, você se expressa muito bem. Saiba assim que Cristo, ele te deu uma joia e você é outra joia, você é a joia rainha. Você é a mulher do seu lar. Você pode ter certeza, Ana, que Cristo vai fazer infinitamente mais na sua vida, na vida da sua família. E hoje eu vou ser muito Amém. sincera com você. Hoje você já ganhou uma admiradora, porque eu tava assim, sabe, Obrigada. tão ansiosa. Eu falei assim, gente, como eu quero conversar com a Ana, sabe, sobre essa questão, sobre o TEA, porque eu vejo ainda muitas pessoas que são preconceituosas. Eu vi um vídeo, tem algumas semanas atrás, de uma adolescente e ela ficava andando, andando, andando e falando, e o pai numa calma, Ana, numa calma. E quando eu fui ver os comentários eram absurdos, eram de dar nojo, me enojava, que eu falava, isso daí que apertou ali para teclar, para digitar, isso é um ser humano falando isso de uma criança, de uma adolescente com TEA. Gente, que ser humano, que seres humanos hoje em dia estão na Terra, sabe? Realmente o amor de muitos estão se esfriando. É necessário, você que está na For You, você que está aqui, é necessário a gente ter um olhar diferenciado, um olhar de amor. Não deixar que chegue a dureza de coração a ponto da gente olhar para essas crianças, esses jovens, adultos, idosos e deixar eles de canto. Inclusão não é isso. Inclusão não é você colocar numa sala de É, aula uma criança assim. Pode falar. é entender a professora do ano passado da Esther falou pra mim uma coisa que vou guardar pro resto da minha vida. A professora Tamara, ela falou pra mim assim, o que Cristo faria? Ela falou assim, Ana, o mundo deixou de pensar dessa forma. Porque se o mundo pensasse o que Cristo faria, o mundo teria muito mais pessoas pensando primeiramente para depois falar, pensando primeiramente para depois agir, pensando como Cristo pensaria. Então, aí eu até falei pra ela, na hora que ela falou isso pra mim, eu olhei pra cara dela e falei, não sabe brincar não, né? Porque se a gente parasse um pouquinho e falasse assim, o que Cristo faria? O que Cristo pensaria nesse ponto? Acho que o mundo teria muita diferença. Principalmente nessas almas atípicas, nessas pessoas atípicas, que não teria esse momento de exclusão. E sim seria inclusão. Que nem uma vez eu tava vendo um estudo falando assim, falando perante a Bíblia, né? O pessoal às vezes fica tentando buscar o autismo dentro da Bíblia. E aí falando assim, e se o autista fosse o certo e os não autistas fossem o errado? Porque a gente pensa dentro de uma regra que a sociedade foi imposta. Então, assim, a gente nunca pensa do outro lado da chavinha, né? Então, assim, se a gente parar um pouquinho e pensar, o que Cristo faria?
Eu acho que teria muita coisa diferente aí. Isso mesmo. Outra pergunta, Ana, que eu ia fazer para você é se você chegou a cuidar do seu emocional. Você chegou a também a fazer terapia ou não? Então, meu emocional, quando eu recebi o diagnóstico, ele já vinha abalado pela perca da minha mãe, né? É, eu já sentia, já tinha tido umas crises de ansiedade, porque você sabe que eu perdi minha mãe, perdi meu irmão, perdi meu avô, e foi tudo em questão de 6 meses. Então, assim, nesse já vinha abalado pelo número de percas em pouco tempo, mas hoje em dia eu venho da necessidade de que um amigo meu bate sempre na tecla quando ele fala isso pra mim. Você, quando você tá, um avião estiver caindo, primeiro você vai colocar a máscara na Esther ou vai colocar a máscara em você? Aí no dia eu falei assim, toda mãe responderia que eu colocaria no filho. Aí ele falou, tá, mas você colocaria na sua filha e depois como que você colocaria em você? Como que você conseguiria colocar na sua filha se você não colocou em você primeiro? Ele falou assim, então você tem que primeiro pensar em você. Às vezes a gente pensa assim, nossa, que pensamento egoísta. Mas pra você tem que estar bem para poder cuidar. E aí, por conta disso, eu fui atrás, eu fiz a minha avaliação neuropsicológica. Aí muitas pessoas falam assim, pra quê? Sabe? E aí, nessa avaliação, eu descobri a ansiedade. Tô atrás para poder tratar. Por quê? Ah, mas você não tava, tipo, falando que você aceitou o diagnóstico? Sim, mas nem por isso eu não estou bloqueada dos baques, dos percalços que o autismo traz. Então, eu tô tratando hoje uma ansiedade. E aí o médico falou, ele falou assim, ó, qualquer outra coisa que pode vir a aparecer, nós vamos tratar primeiro a ansiedade para depois tratar qualquer outra coisa. E aí eu fiz questão também de levar essa minha avaliação para o mesmo neurologista que a Esther passa. Porque ele entenderia mais do que ninguém. E aí eu passo com o mesmo neuro que a Esther passa. E aí eu falei, doutor, agora eu sou eu como paciente. E hoje eu trato a ansiedade porque eu falo, eu preciso estar bem para poder tratar dela. Isso, e Ana, oi, sobre recursos. Quais, como que eu posso dizer, quais recursos você gostaria de ter mais acesso para sua filha, para Estherzinha? Terapia. Eu acho que não só do. Não só pelo município, mas pelo convênio em si. Os convênios ainda brigam muito, né, para poder tipo, ter as terapias em dia. Para conseguir uma terapia é uma briga. E quando consegue, ainda tem a questão que nem citar até um fato aqui, nós estamos brigando contra o nosso convênio, porque eles estão cobrando as terapias, as coparticipações, como bem quer. E a Esther hoje não é laudada pelo município de Barueri, porque estava fazendo uma avaliação, aí no dia que a Esther tinha que voltar pelo CAPES, ela estava com uma crise de bronquite, aí depois eu ligava para remarcar, só falava que eu tinha que esperar, eles deram como abandono e nós voltamos do zero. Então a Esther começou de novo, a Esther não é laudada ainda pelo município. E aí você fala assim, por que terapia? Porque hoje a Esther faz 50 minutos de terapia de cada sessão por semana. 50 minutos de eco, 50 minutos do AE na escola, que é com a psicopedagoga, 50 minutos com a ocupacional. Então, assim, se for olhar, para algumas funcionalidades, tá, corresponde, mas para outras é pouca. E então, assim, se eu pudesse hoje, tipo, de recurso que pudesse para poder ajudar ela, eu acho que que terapia, porque
a gente vê a evolução das terapias na vida do autista, da constância das terapias. Então, aí fala assim, pode ver que no começo, não tá surtindo efeito. Aí quando você menos espera, você vê a portinha virando, daqui a pouco você começa a falar assim, peraí, não era isso que eu tava esperando. Aí a gente mesmo tava falando esses dias que a gente percebeu que a Esther tava um suporte de desenvolvimento isso, a Esther tá isso. A gente falou, mas peraí, aonde que surgiu isso? A constância de terapia e a prática das terapias em casa também. Então, hoje, eu falo que terapia é vida. Hoje eu vejo as terapias hoje com outros olhos, até você começar a viver, a buscar entender, porque tem pai e mãe que leva para terapia e não busca entender o que é a terapia, o que a terapia ensina. E quando começa a entender e ver essa funcionalidade na vida da criança, começa a entender o que eu tô falando. Ai, Ana, que bênção, viu? Que bênção. Gostei muito, muito, muito de conversar com você. Quero mais vezes. Eu gostei Uma muito. experiência maravilhosa, viu? Que eu tive. Ana, investe. Depois eu converso com você. Investe nisso, de você abrir live, de você falar, porque você tem, Ana, tem ali algo que Deus quer fazer com você, minha filha. Abra a boca, que Deus quer te usar muito. Ana, eu só tenho que agradecer muito, muito, Amém. muito. Que Deus abençoe muito a sua vida, a vida da sua família. E você pode ter certeza, Ana, que um Amém. dia a Esther vai olhar para você, vai ser tão grata, Ana, que você vai falar, Senhor, valeu cada esforço. Valeu a pena tudo, tudo, Amém. tudo, Ana. Porque você é uma mulher, olha, você tá de parabéns. Que maturidade, teu nome, que maturidade. Maturidade. Tá aqui a pequena Amém. falando. Que assim seja. Ana, então, para finalizar, eu gostaria que você, se você quiser falar algo para as pessoas, né, ou mães, né, pais, né, que tem um filho com TEA, ou falar alguma palavra que você sentir de Deus, você pode falar, tá bom? Primeiramente, eu queria te agradecer. Fiquei muito, muito honrada com o convite. E falar para todas as mães, todos os pais atípicos, que nem eu tinha citado, que laudo não é sentença, que é o ponto e vírgula, que é talvez a sua atitude como recebeu o diagnóstico é uma virada de chave. Que, logicamente, que sem Deus a gente não faz nada. Que se você dobrar os seus joelhos e falar para conversar com Deus como literalmente um pai, que Deus vai te dar sabedoria, Ele vai te dar entendimento, que aonde você fala assim, não sei mais o que fazer, Deus vai te surgir sabedoria e entendimento da onde você não menos espera. É entender que o seu filho ele precisa ser amado, mas ele também precisa ser corrigido. Que é entender que não, autismo não é, além de ele não ser uma sentença, ele não é prognóstico de, vou falar bem alguma coisa meio polêmica aqui, tipo de ser mal criado, de que às vezes até dentro dos transtornos, o próprio TOD, ele é uma questão de comportamento, da questão tipo de criação, né? Do que como a criança é tratada. Porque a prova disso é de como que você vai fazer com o modo que você vai cuidar do seu filho, o modo que você vai fazer, o modo que você vai administrar a sua casa, é o modo que seu filho vai corresponder. Se uma criança atípica, uma criança típica já é visual quando a criança copia o pai ou a mãe, uma criança típica vai ser muito mais, porque ela vai absorver muito mais. Então, que o que os pais entendam que se Deus te deu um filho atípico, é porque sabia, eu vi esses dias atrás um texto que eu amei, é que sabia que existia muito amor para dar, porque o resto você vai administrando. O resto, com a ajuda de Deus, você vai, Senhor, não sei fazer isso, ora que Deus dá sabedoria. Deus, mas e aquilo? Deus, ele é Deus de poder te dar o recurso, sendo
financeiro, físico, emocional, da onde você menos espera. É contar primeiramente com o maior terapeuta de todos os tempos, que é o pai. Contando com ele, qualquer tipo de transtorno, ele te ajuda a administrar. Eu falo assim que o fardo fica mais leve. Então, divida a sua caminhada com Cristo, entenda que Ele é Pai, porque você literalmente desabafando com o Pai, falando, abrindo seu coração com o Pai, Ele vai te ajudar na caminhada e Ele vai saber administrar porque Ele te confiou. Eu falo que a Esther Deus me confiou primeiramente o presente que Ele me deu. Então você tem uma responsabilidade, não é só um filho, é um filho atípico. Então ele confiou um presente mais que especial na tua mão, porque sabia que você tinha como cuidar. Então que Deus te dê sabedoria e que a virada de chave na tua cabeça seja primeiramente conversando com o Pai, para que ele consiga te orientar e que você consiga se sentir primeiramente abraçado e que você nunca está sozinho. Ana, eu quero te agradecer de todo o meu coração. Muito obrigado mesmo. Você tá de parabéns, viu? Eu que agradeço. Parabéns, vou te chamar para mais lives, viu? Deus te abençoe. E depois eu vou te mandar uma mensagem, tá? No privado, tá bom? Ana, muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Eu quero, né, que vocês aí que ficaram até o final, que estão na For You, que vocês puderem seguir aí a Ana. Ela só tem a agregar na vida de vocês, edificar na vida de vocês. E vocês viram aí a mulher, a madura que é ela. Então, muito obrigado, Ana. Saiba assim que você ganhou uma admiradora, viu? Parabéns, viu? E conta comigo. Obrigada. Se eu puder auxiliar, eu tô por aqui, tá bom? Deus te abençoe, viu? Beijão, viu? Com toda beijo certeza. enorme, um abraço. Um abração, viu, na Esther, nessa princesa linda, viu? Deus abençoe muito você e sua família. Você pode ter certeza. A próxima live tem que colocar a princesa aí junto. Ah, é. Tá aqui pra lá e pra cá. Né, Titi? Ai, Ana, Deus abençoe, viu? Muito obrigada. Tenho que te agradecer, viu? Muito obrigada pela sua participação. Vai haver próxima. Eu quero agradecer a todos também, tá? Beijo, beijo, viu, Ana? Fica com Deus. Beijo, fica com Deus. Obrigadão, eu agradeço. Muito obrigada. Ai, obrigado. Tchau. Tchau. Que bênção. Que bênção. Que bênção, gente. Sigam a Ana, é um aprendizado assim incrível, né? Uma mulher aí madura, ela tem muito a agregar na vida de vocês, né? Não é fácil, né? Mãe com criança com TEA, mas Cristo, ele tá ali cuidando dela, ajudando ela, e a gente só tem que agradecer a Deus, né? Não reclamar, não ficar reclamando. Essa é a importância de agradecer e não de ficar reclamando. Porque o nosso fardo ele se torna leve quando a gente coloca Jesus Cristo. E Jesus Cristo faz isso. Faz com que o nosso fardo seja leve. Então, tudo que você vier fazer, coloque Jesus Cristo. Cuida primeiramente de você, do seu emocional. Cuida da sua criança. Saiba colocar limites, igual foi muito lindo o que ela falou. Não é porque a filha dela tem TEA que ela deixa a filha dela fazer o que ela quer. Há limites. E pessoas, pais que colocam limites, são pais bem disciplinados, são pais que realmente fazem a diferença na sociedade. Nós temos que pegar esse tipo de pessoa como exemplo, né, para as nossas vidas. E isso daí é só admiração. Ela ganhou uma nova admiradora aqui, porque eu tenho certeza que outras pessoas admiram muito ela, muito mesmo. Ela é guerreira. Ela é muito forte, né? Igual ela relatou, ela perdeu, né, a mãe, o irmão, o vô, foi com pouco tempo, e ela é uma guerreira. Ela é uma guerreira. Eu só tenho, assim, a família dela, o pai dela tem que levantar a mão pra cima e agradecer todos os dias a Deus pela vida dela. Tá bom? Muito obrigada, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Abração a todos.